Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego do canal Diego Lima Matemática. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo com vocês. O vídeo de hoje vai ser sobre conjuntos numéricos. Então vamos falar sobre cada um deles, ou seja, sobre os números naturais, sobre os números inteiros, os números racionais, os irracionais e os números reais. Vamos ver a formação de cada um deles nesse vídeo. Então, se você assistiu o vídeo todinho, chega lá no final, vai lá, inscreva-se no canal, ative o sininho que quando os novos vídeos forem postados você estiver por dentro. Então vamos lá para o vídeo. Então vamos falar primeiramente sobre os números naturais. Naturais representados pela letra N. Então quais são os números naturais? São o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitos. Então os números naturais são todos os números positivos e o zero. E infinitos números depois, não tem fim. E se a gente achar uma questãozinha que tem esse asterístico em cima do n, significa o quê? Significa que vai ser todos os números positivos menos o zero, ou seja, o asterístico significa que o zero não pode aparecer, o nulo. Se aparecer o zero, nula os números, então não pode aparecer o zero, então vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e assim infinitos. Então vai ser todos esses números menos o zero. Então os números naturais são esses. São todos números positivos com zero. E o n com asterístico são todos esses números menos o zero. Então vamos falar sobre os números inteiros, que é representado pela letra Z. Então quais são os números inteiros? São todos esses números naturais mais os números negativos. Então vai ser infinitos, números para a esquerda, que são todos os números negativos. A partir, vamos colocar aqui do 3, do menos 3, do menos 2, do menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. E assim por diante, infinitos outros números. Então todos os números, então os números negativos são todos os números positivos mais os números negativos. E se esse Zzinho aparecer o asterístico também, significa o quê? Que são todos esses números desse conjunto menos o zero, ou seja, o zero é o nulo. Então o asterístico significa que nós não podemos usar o zero. Então vai ficar dessa seguinte forma: menos 3, menos 2, menos 1, não tem o zero, vai ficar o 1 positivo, o 2, o 3, o 4 e assim infinitos. Agora vamos falar sobre os números racionais, que é representado pela letra Q. Então, o que significa números racionais? São todos os números que podemos escrever em forma de fração. Por exemplo, o meio é um número racional. O 3 décimo também é. O que mais? 13 100avos. O que mais? 3 quinto. E assim por diante. Podemos escrever assim 0,3? Podemos sim. Porque isso aqui dá para nós colocar na forma de fração. Vai ficar 13 sobre 100. E 13 sobre 100 é um número fracionário, ou seja, racional. Então, são todos esses números que pode escrever na forma de fração. Agora vamos falar sobre o irracional, que é representado pela letra IR. Significa o quê? Significa o número que nós não podemos usar na fração. Ou seja, quais são os números aqui? Raiz de 2, porque se a gente calcular na calculadora raiz de 2 vai dar vários números depois da vírgula. E nunca que podemos escrever esse número em forma de fração. O π. Mas o π não é 3,14? Não, o π não é 3,14. O π é 3,14 vezes 15, 3,14, 15, 9265 e assim por diante. Então não é um número
Pi não é um número racional, e sim irracional. O que mais? Raiz de 5, raiz de 7 e assim por diante. Vários outros números, infinitos outros números, são números irracionais. Note o seguinte, gente, pelo o formato do desenho aqui, temos aqui os números naturais, que é englobado pelos números inteiros, ou seja, o número natural faz parte do número inteiro. O número natural e o inteiro também faz parte do número racionais. Então, são englobados por esses três. E o número, todos esses números, é amplamente englobado pelo número reais. Só que os racionais não faz parte, os inteiros, os naturais e os racionais não faz parte dos irracionais. Por isso que ele está separado. Mas o reais o reais é formado também pelos irracionais. Então, o que são números reais? São todos os números. Qual é o conjunto dos números reais? São os números naturais, os números inteiros, os números racionais e também os números irracionais. São todo esse conjunto que é formado, que assim engloba os números reais. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre um conjunto numérico. Então, se você gostou desse vídeo, pode ir lá, inscrever-se no meu canal. E quando novo vídeo for postado, você curte, comenta, que assim você vai ajudar o canal a crescer. Até logo e até um próximo vídeo.